Então, crianças, hoje eu irei contar a história de uma ovelha, cujo nome era Nelly. Ela era muito bonita e todos a amavam. Os elefantes, cavalos, cães, pardais, papagaios, todos mesmo. Certo dia, os pais de Nelly precisaram sair da vila a trabalho, mas Nelly não queria ir com eles. Sua mãe disse: Nelly, você ainda é pequenina e pode acabar se perdendo enquanto brinca. E a raposa pode te levar embora. Nelly respondeu: Mãe, não se preocupe, todos os meus amigos estão aqui. Ela não ouvia seus pais. Então, sua mãe pediu para que seus amigos tomassem conta dela. E ela pediu para Nelly não ir para longe de casa sozinha. Mas todos os seus amigos estavam ocupados com suas tarefas, e Nelly andou para muito longe, enquanto comia uma graminha macia e deliciosa. Ela nem percebeu para onde estava indo, e de repente, uma raposa apareceu. Ela viu Nelly e ficou faminta pela suculenta ovelhinha. Hoje terei muito cordeiro para comer. A raposa estava muito feliz. Mas se eu matá-la agora, todos os amigos dela aparecerão. E o que eu vou fazer? Ela começou a conversar com Nelly e fingiu ser a melhor amiga da ovelhinha. E então disse a ela: Você está tão longe, não está com medo? E Nelly respondeu: Ah, verdade, estou longe mesmo, eu nem percebi. Minha mãe disse. O que sua mãe disse? Minha mãe disse para eu não sair sozinha, porque a raposa apareceria e me comeria no jantar. Foi isso que ela disse? Mas você não a ouviu? Ah, não se preocupe, minha casa não fique longe daqui. Venha, você pode montar nas minhas costas. Podemos ir para minha casa. Tudo bem. E Nelly montou nas costas da raposa, e então partiram em direção à casa dela. Viu? Essa é minha casa. Entre e descanse um pouco. Vou levar algo para você comer. Meu Deus do céu! Essa é a sua casa? Cara, ela tá muito suja. Por que você não faz uma faxina? Por que você não faz? Já está aqui mesmo? Você pode limpá-la. Tudo bem, eu limpo. Mas por enquanto, me traga algo para comer, por favor. E começou a limpar a casa. Mas enquanto limpava, ela achou um pedaço de pele de ovelha. E ficou assustada. Ah, não! E se essa criatura for uma raposa? Eu deveria ter obedecido minha mãe. E Nelly começou a chorar. Mas de repente ouviu o canto de um pardal. Quando ela olhou pela janela, percebeu que era seu amigo, o pardalzinho. O pardal disse a Nelly: Não chore, espero que agora você saiba que ela é uma raposa. Agora vamos fazer algo para te salvar. Ela não vai te matar tão fácil. Continue conversando com ela que nem você estava fazendo. O nosso amigo, Senhor Papagaio, foi chamar a todos para te ajudar. De repente, ela parou de falar, pois a raposa estava voltando. Assim que a raposa voltou, ela disse: Eu te trouxe muita comida. Coma tudo, eu tenho alguns afazeres na floresta, então voltarei daqui a pouco. Mas, amiga, eu pensei que você me levaria de volta para casa. Seus pais não estão em casa. Você pode ficar aqui por uns dias. Espere eu voltar do serviço. E aí decidiremos o jantar, ok? A raposa saiu, mas deixou a porta muito bem trancada. Agora Nelly estava nervosa e começou a chorar.
Tudo o que ela quer é decidir que horas vai me comer. Quando voltar, ela quer me matar. De repente, o pardal assobiou. Todos os amigos de Nelly estavam lá. Até o elefante, que quebrou a porta usando sua tromba. Logo, Nelly conseguiu sair e pôde ouvir o Senhor Cavalo e o Senhor Cão também. Podemos ir para casa agora? Nelly perguntou, e todos responderam: não podemos ir embora desse jeito. Primeiro, precisamos ensinar uma lição a esta raposa. E então, todos se reuniram e bolaram um plano para encrencar a raposa. Sabe qual era o plano? Eles colocaram a ovelha no topo de um telhado. O gato ficou sentado na porta da frente e o cão na porta de trás. O Senhor Cavalo esperava perto da porta e o Senhor Elefante estava próximo da floresta. Começava a anoitecer e todos estavam em seus postos quando, aproximadamente à meia-noite, a raposa voltou para casa. Ela estava faminta e pensou que iria devorar Nelly. Quando ela abriu a porta, percebeu que estava muito escuro e tinha um pedaço de madeira na porta, que estava prestes a cair. Então a raposa gritou: Nelly, cadê você? Por que não acendeu uma luz? Mas o Senhor Elefante tinha colocado Nelly em cima de um telhado. E então ela respondeu: Amiga, estou bem aqui. Olhe, eu tenho muito medo de raposas. Corri até o topo deste telhado. Não precisa mais ter medo. Eu já voltei. Por favor, desça já. Nelly respondeu: Não. Por favor, desça já. Por que está agindo como uma criancinha? Tudo bem. Eu vou até aí. Ela estava prestes a pular para o telhado quando o gato a atacou. Miau, miau. A raposa se assustou e pensou em fugir pela porta dos fundos. Mas ao chegar lá, ela deu de cara com o Sr. Tipu. A raposa estava sendo atacada de todos os lados. Ela então se assustou, abriu a porta e fugiu. Mas assim que começou a correr, o Senhor Cavalo estava pronto também. Ele deu um coice tão forte na raposa que ela quebrou a perna e começou a chorar de dor enquanto fugia em direção à floresta. Mas o Senhor Elefante estava escondido na floresta e a pegou e a jogou tão forte em uma rocha que ela não conseguia mais se levantar. Então Nelly sentou na tromba do elefante e todos voltaram para casa muito felizes. O elefante disse: Você teve sorte do pardal e do papagaio terem te visto. Senão, não poderíamos ter ensinado essa lição à raposa. Então, crianças, qual a moral da história? Amigos devem estar sempre atentos e prontos para ajudar. A polegarzinha. Era uma vez uma mulher que queria ter um filho muito pequenino, mas não sabia o que fazer para encontrar um. Então, foi ver uma velha bruxa e lhe disse: Queria tanto ter um filho pequenininho. Não sabe me dizer onde posso encontrar um? Ah, isso é fácil. Pegue essa semente de cevada. Plante em um vaso e deixe acontecer. Ah, obrigada! Ela aceitou a semente e a plantou logo que chegou em casa. Ela rapidamente se transformou em uma grande flor, que se parecia muito com uma tulipa, mas as pétalas estavam muito fechadas, como se ainda fosse um botão. Que flor linda! Disse a mulher, dando um beijo nas pétalas vermelhas e amarelas. E nesse momento, a flor abriu-se com um forte estalo. No centro da flor havia uma menina minúscula, graciosa e delicada, como uma fada, e não era maior que um polegar.
criança linda! Irei te chamar de Polegarzinha. Sua cama era uma casca de noz, muito bem polida, e era ali que ela dormia. Durante o dia, brincava em cima da mesa, onde a mulher tinha posto um prato cheio de água e flores, onde flutuava uma grande pétala de tulipa. Polegarzinha usava a pétala como um barquinho e remava dentro do prato usando 2 pelos de cavalo como remo. E ela também cantava. E sua voz era a mais bela e doce de todas as vozes. Uma noite, quando estava deitada na sua linda cama, um sapo entrou no quarto pela janela e pulou bem na mesa onde Polegarzinha dormia, debaixo de uma pétala de rosa vermelha. Ora, ora, aqui está uma bela esposa para o meu filho! E pegou a cama de casca de noz em que a Polegarzinha dormia e saltou com ela através da janela para o jardim. A sapa vivia com seu filho. Ele era igualzinho à mãe, só que mais pegajoso e bem feio. Croc, croc, croc. Não fale tão alto. Ela pode acordar e tentar fugir daqui. Vamos colocá-la em uma das folhas de lírio, bem no meio do rio. Ela é tão pequena e levinha que achará que está em uma ilha. Muitos lírios com folhas grandes cresciam no rio. A folha mais longa era também a maior de todas. E foi nela que a velha sapa deixou a Polegarzinha. A pobre menina acordou bem cedo e, quando viu onde estava, começou a chorar desesperadamente. Porque ela estava rodeada de água e não tinha como voltar para a terra firme. A Polegarzinha sentou e chorou. Os peixinhos que nadavam na água abaixo dela colocaram a cabeça para fora da água para verem a garotinha. Eles nunca haviam a visto e sentiram muita pena. Eles se juntaram em volta da folha que a Polegarzinha estava e a puxaram com seus dentes. A folha se movia para cada vez mais longe com a Polegarzinha, para onde o sapo não podia ir. Perto da mata onde ela havia chegado, havia um grande campo de sementes, mas elas tinham sido plantadas há muito tempo. Só as folhas secas se atreviam a sair do chão congelado. Parecia que ela estava perdida em uma floresta gigante. Então, ela foi até a porta de um rato selvagem que morava em um buraco. Ali, ele vivia quentinho e aconchegante, com um grande estoque de sementes. A pobre Polegarzinha parou na porta como um pedinte e implorou por um pouquinho de cevada, porque ela estava faminta. "Oh, coitadinha, entre em casa e jante comigo." "Mas você deve deixar minha casa limpa e me contar histórias. Eu amo histórias." A Polegarzinha fez o que o velho ratinho gentil lhe pedira e se divertiu muito. Alguns dias se passaram e o rato falou para a Polegarzinha: "Logo, logo teremos visita. A cada algumas semanas, meu vizinho vem me ver e ele é ainda mais legal do que eu. Se você pudesse ser sua esposa, ele cuidaria muito bem de você. Mas acontece que ele não enxerga. Você deve contar a ele as melhores histórias que conhece." A Polegarzinha não gostou da sugestão e ela nem considerou a sugestão, pois o vizinho era uma toupeira. Ele os visitou e o rato contou como ele era rico e sábio e como sua casa era 20 vezes maior que a dele. E a Polegarzinha precisou cantar para ele. A toupeira se apaixonou por sua doce voz, mas não disse nada. Ele tinha cavado um longo túnel que atravessava as duas casas. Polegarzinho e o rato podiam usar sempre que quisessem, mas os avisou para não se importarem com um pássaro morto que estava no meio do caminho. Um pássaro inteirinho, com pena e tudo. Ele devia ter morrido recentemente, quando o inverno começou, e foi enterrado bem no meio do túnel. A toupeira pegou uma tocha de madeira podre e o escuro brilhou como uma chama.
Ele andava na frente para iluminar o caminho longo e escuro. Quando se aproximaram do pássaro morto, a toupeira enfiou o nariz no teto e cavou um buraco bem grande, por onde a luz do sol conseguia passar. E lá estava a andorinha morta, com suas belas asas envolvendo seu corpo e sua cabeça caída em suas pernas. A polegarzinha sentiu muita pena do pobrezinho. Mas a toupeira jogou o corpo longe com um taco de madeira e lhe disse: Ainda bem que meus filhos não nasceram pássaros. Com a graça de toda a cantoria, se ele morre de fome e frio. A polegarzinha ficou quieta, mas quando ninguém estava olhando, ela agachou ali perto, tirou as penas que cobriam a cabeça do pássaro e beijou seus olhinhos fechados. Talvez tenha sido ele que cantava tão bonito para eu escutar no verão. Como este pássaro belo e querido me animou! Naquela noite, a polegarzinha não conseguia pregar os olhos. Então ela levantou-se e teceu uma grande colcha de feno. Ela a levou até o pássaro morto e o cobriu, para que ficasse quentinho naquela terra fria. Adeus, belo passarinho, e obrigada pelas lindas músicas que cantou no verão, quando as árvores estavam verdinhas e o sol brilhava quentinho sobre nós. Ela deitou a cabeça em seu peito e começou a sentir um leve baque, como se algo batesse ali dentro. Era o coração do pássaro. Ele não estava morto, só dopado por conta do frio. E agora que tinha esquentado, estava voltando à vida. Obrigada, garotinha. Eu fui muito bem aquecido. Vamos, minha querida. Sente-se nas minhas costas para voarmos pela floresta verde. Agora que o inverno está chegando, eu preciso voar para muito, muito longe, até minha casa. Por que não vem comigo? Você pode pegar uma carona nas minhas costas. Sim, eu vou com você. Ela sentou em suas costas e eles voaram por florestas e rios. Em certo momento, eles chegaram à casa da andorinha. Lá, o sol brilhava muito mais que nos outros lugares e o céu parecia 2 vezes mais alto. Essa é a minha casa. Se escolher alguma dessas flores que crescem lá embaixo, posso te colocar em uma delas e você terá tudo o que seu coração desejar. Isso seria ótimo! Lá embaixo havia um lindo jardim com belas flores brancas. A andorinha voou com a polegarzinha e a colocou em uma das pétalas grandes. Ela ficou muito surpresa ao ver que, no meio da flor, havia um homenzinho e de seus ombros saíam as asas mais brilhantes. Ele era a fada da flor. Mas quando ele viu a polegarzinha, não pôde conter sua alegria, porque ela era a garota mais linda que ele já tinha visto. Então, ele tirou sua coroa de ouro e a colocou em sua cabeça. Ele perguntou seu nome e se ela queria ser sua esposa. Sim, serei, mas só se você trazer minha mãe para cá, para que possamos viver felizes aqui. Ele concordou e deu para a polegarzinha um par de asas como presente. Todo mundo ficou feliz. E a mãe da polegarzinha se juntou a eles. Ah, polegarzinha, você não sabe como estou feliz em te ter de volta. E todos viveram felizes para sempre. Fim. A Princesa e o Sapo. Há muito, mas muito tempo, existia um grande reino. Um rei muito corajoso e honesto comandava por lá. E ele tinha uma filha linda. A princesa adorava jogar bola. Então, o rei lhe deu de presente uma bola de ouro em seu aniversário. Ela amava tanto aquela bola que vivia sempre com ela, mesmo quando ela saía do palácio. Um verão, durante a noite, a princesa saiu para um passeio em um parque e ela segurava a bola dourada em suas mãos.
Ela estava jogando a bola para cima o mais alto que conseguia e ficava esperando ela cair de novo. Mas, em certo momento, ela jogou a bola tão alto que não conseguiu ver para onde tinha ido. Ela só conseguiu ouvir um barulho bem alto vindo de um lago lá perto. Ah não! Não acredito que perdi minha bola dourada! Chorou a princesa, desesperada. Como vou contar para meu pai que eu perdi o precioso presente que ele me deu? Dito isso, a princesa começou a chorar. Faria qualquer coisa para pegar ela de volta. De repente, um sapo pulou da água e sentou em uma folha, no lago. Oh, por que está chorando, querida princesa? A princesa ouviu a voz. Ela procurou, mas não viu ninguém por perto. Como posso te ajudar, querida princesa? Ela ouviu a mesma voz mais uma vez. Então, ela viu um sapo sentado em uma folha, na beira do lago. Princesa, gostaria que eu ajudasse a tirar a bola da água? O sapo perguntou gentilmente. Sim, eu amaria! A princesa aplaudia muito contente. Eu te darei todas as joias e diamantes que você pedir. Mas o sapo sacudiu a cabeça. Não quero suas joias ou diamantes. Não quero nenhum de seus tesouros. Eles são inúteis para mim. O que eu peço é que você me ame e me deixe viver com você, comer do seu prato e dormir na sua cama com você. Se você concordar, posso, talvez, recuperar sua bola dourada. Que ideia horrível! Como um sapo pode viver igual um humano? Pensou a princesa. Eu duvido que esse sapo nojento vai conseguir encontrar minha bola. E mesmo que ele conseguir, ele não vai conseguir me visitar no castelo. É muito longe para ele. Então ela respondeu: Sim, claro, eu prometo. Qualquer coisa que você disser, eu assino embaixo. É só me trazer minha bola que eu realizarei seus desejos. A princesa implorou. O sapo, então, mergulhou no lago com um pulo. A princesa esperou ansiosamente com seus olhos vidrados no lago. Rapidamente, o sapo apareceu. Aqui está, princesa, sua bola. Ele disse, saindo do lago e rolando a bola até ela. Ela a pegou de volta e correu para o castelo, extremamente feliz. Ela esqueceu da promessa com o sapo e o deixou gritando e chamando por ela. Espere, princesa. Você esqueceu sua promessa? Por favor, me leve com você. Mas ela nem olhou para trás. No dia seguinte, a princesa estava sentada com sua família à mesa quando alguém bateu gentilmente na porta. A princesa foi atender e se surpreendeu ao ver que era o sapo do lago, que de alguma forma conseguiu chegar até o castelo sozinho. A princesa fechou a porta imediatamente e sentou de volta à mesa. Quem era para te deixar assim, minha filha? Perguntou seu pai. Ai, pai, disse a princesa, sem saber como explicar o que havia acontecido no lago. Ontem eu estava brincando com a bola que você me deu e a derrubei no lago. E lá havia um sapo sentado em uma folha, e ele ofereceu para pegar a bola para mim. Em troca, eu prometi que ele poderia viver aqui comigo. O rei pensou nisso por um tempo e disse: Você é uma princesa e nunca deveria fazer uma promessa vazia. Cumpra com o que prometeu e o deixe entrar. A princesa abriu a porta e o sapo pulou, dizendo com sua voz rouca: Por favor, me leve até a mesa para que eu possa comer. A princesa olhou para seu pai e, relutantemente, pegou o sapo e o levou até a mesa. Enquanto limpava suas mãos com nojo, o sapo começou a comer de seu prato de ouro, fazendo barulhos nojentos. Depois do jantar, ele disse:
Estou tão cansado. Me leve para o seu quarto e me coloque na sua cama. Eu quero descansar por um tempinho. A princesa se xingava. Quanto tempo vou conseguir suportar? Será que conseguirei me livrar dessa coisa suja? A princesa o levou para seu quarto e o colocou em um travesseiro ao lado dela. O sapo dormiu ao lado da princesa, como fora prometido. E na manhã seguinte, ele saiu pulando para fora do castelo. Ufa! Suspirou a princesa quando acordou e percebeu que o sapo havia ido embora. Ele não vai me incomodar de novo, já que realizei seu desejo. Mas ela estava errada, porque o sapo voltou à noite. Ela já estava na cama quando ouviu a mesma batida suave na porta. Na manhã seguinte, a princesa acordou e mais uma vez o sapo tinha ido embora. Mas a noite caiu e o sapo bateu na porta pela terceira vez. A princesa estava enojada de dormir com um sapo todos os dias e começou a pensar em uma maneira de se livrar dele. Com os planos em sua mente, ela caiu no sono. Quando ela acordou na manhã seguinte, o sapo havia ido embora e um lindo príncipe olhava para ela com lindos olhos castanhos. Ela estava surpresa, mas não conseguiu entender o que havia acontecido durante a noite. O príncipe contou a história da maldição que haviam jogado sobre ele e ainda acrescentou: Eu era um príncipe e morava em um castelo, assim como você. Mas certo dia, uma bruxa sagaz jogou um feitiço sobre mim e eu precisava achar uma princesa que me deixasse viver com ela por 3 dias para quebrar o feitiço. Estou tão feliz que você foi a princesa que me tirou dessa miséria. A princesa estava muito feliz de ter esse príncipe maravilhoso em sua vida. Logo, eles se casaram e viveram felizes para sempre no castelo do príncipe. Fim. Os 3 bravos soldados. Eles tinham lutado em muitas batalhas para seu reino e vencido muitas também. Mas depois da batalha, o rei não os deu nenhum prêmio e o jogou para fora do reino sem nenhuma razão aparente. Os soldados tiveram que vagar por um longo tempo até encontrarem uma floresta para ficar. Mas a floresta era muito escura e não dava para ver nada, e eles decidiram que eles iam se vigiar, um por vez. E então, 2 soldados foram dormir, enquanto o outro procurava madeira para uma fogueira. Ele estava prestes a sentar quando, de repente, um gnomo saiu do fogo e parou em sua frente. Ele usava uma jaqueta vermelha e sua cabeça estava coberta por um cachecol vermelho. Ele perguntou ao soldado: "Quem é você?" "Sou um pobre soldado. Por favor, sente-se comigo. Eu adoraria conversar com você." E então o soldado contou toda a sua história para o gnomo, que se sentiu muito triste ao ouvi-la. O gnomo pediu para que ele não se preocupasse e o entregou um casaco. "Ele te cobrirá da cabeça aos pés." O casaco não estava tão limpo, então o soldado sorriu, mas o gnomo sussurrou algo no ouvido do soldado, que o fez continuar encarando o casaco, perplexo. Ele se virou para agradecer ao gnomo, mas ele já tinha sumido. Já era de manhã, quando o soldado contou toda a história para seus amigos e os mostrou o casaco. Os 2 ficaram surpresos e comentaram como o casaco era sujo e estranho. Mas o soldado disse orgulhosamente para seus amigos: "Este não é um casaco qualquer. Se eu o vestir, todos os meus desejos se tornarão realidade." Seus amigos estavam perplexos. O outro soldado também compartilhou seu encontro. Quando ele estava de guarda, também conheceu um gnomo que lhe presenteou com uma carteira mágica. A carteira tinha tantas moedas de ouro que não importava o quanto ele gastasse, ela nunca ficaria vazia. E então, o terceiro soldado também contou sua história.
Ele mostrou aos amigos um instrumento musical que era tão mágico que qualquer um que ouvisse ficaria encantado com a música e cantaria e dançaria sem parar. Eles estavam muito felizes com os presentes do gnomo. Então, o primeiro soldado pensou que eles deveriam ser testados. Então ele vestiu o casaco e fez seus desejos. Meu querido casaco, nós não temos onde morar. Por favor, nos dê um palácio grande e bonito. E então raios foram ouvidos, um barulho muito alto. E de repente, tinha um palácio bem na frente deles, com um lindo jardim. E no portão, 5 cavalos em uma carruagem de ouro. Todos os 3 entraram na carruagem e foram dar uma volta pelo reino. E de repente, eles encontraram algo. A carruagem parou na frente do palácio de um rei. O rei foi informado da chegada deles e os recebeu alegremente. Os homens eram tão simpáticos que o rei pediu para que eles ficassem no palácio por alguns dias. O rei pensou que eles eram príncipes de algum reino distante e que, talvez, sua filha pudesse casar com um deles. Em uma bela noite, um dos soldados caminhava pelo jardim com a princesa quando ela notou a carteira e, alegremente, perguntou onde ele a tinha arranjado. Ele não escondeu nada dela e contou toda a história do gnomo que o presenteou certa noite. Ele foi tolo de compartilhar a história, pois, no outro dia, a princesa misturou comprimidos para dormir em sua bebida. E assim que ele dormiu, ela trocou a carteira por outra que não era mágica. Depois de alguns dias, ele percebeu que a princesa havia o enganado e roubado sua carteira. Os 3 ficaram muito bravos. O soldado com o casaco disse que ela deveria aprender uma lição. Ele vestiu o casaco e pediu para ir até o palácio da princesa. Lá, a princesa estava contando moedas de ouro. Quando ela percebeu, o soldado com o casaco mágico estava parado em sua frente. "Ladrão! Ladrão!" ela gritou. O soldado se assustou e pulou pela janela. Enquanto ele caía, seu casaco ficou enroscado em uma árvore. Pobre soldado! Agora era a vez do terceiro soldado. Ele tocou seu instrumento e conseguiu um grande exército que cercou todo o palácio. Então, ele mandou uma mensagem para o rei, contando tudo o que tinha acontecido e pedindo de volta o casaco e a carteira. Mas a princesa, esperta, pediu 2 dias de espera. Quantos dias? 2. A princesa se disfarçou de empregada e foi investigar o acampamento do soldado. Ela levou várias coisas de comer, ficou próxima do acampamento e começou a cantar belamente. Lentamente, todos os soldados saíram e começaram a ouvi-la. Então, ela pediu à sua empregada para pegar o instrumento e assim ela o fez. E então as duas voltaram ao palácio. Ele estava muito feliz. Os pobres soldados estavam sem teto novamente. Um dos soldados disse: "Vamos nos separar e ver o que acontece." Então, os 3 se separaram. O soldado com a carteira andou muito e, quando cansou, sentou debaixo de uma árvore. Era uma macieira. Ele pegou uma maçã para comer, mas estava tão faminto que resolveu comer mais uma depois daquela. Ele estava prestes a comer a terceira maçã quando começou a se sentir tonto. "Oh, o que está acontecendo comigo?" Seu nariz começou a crescer mais e mais, até que ele não era mais capaz de ver seu rosto todo.
mas como ele estava tonto, acabou dormindo. Os outros soldados também andavam e esbarraram em algo. Oh, o que é isso? Parece com o nariz de alguém. Eles começaram a seguir o nariz. Quando chegaram no fim dele, ficaram surpresos. Ficaram muito tristes com a condição do amigo. E de repente, aquele estranho e pequeno gnomo apareceu na frente deles. Meus amigos, não se preocupem. Se ele comer uma fruta daquela árvore ali, seu nariz voltará ao normal. E vocês deveriam levar uma dessas frutas para a princesa aprender uma lição. Agora, o soldado que comer aquela maçã se disfarçara de jardineiro e fora até o palácio da princesa. Ela viu a maçã vermelha e fresquinha e ficou muito feliz. Ela comeu 2 de uma vez. E quando comeu a terceira, seu nariz começou a crescer e crescer, tão grande que alcançava o jardim e continuava crescendo. O rei ficou tão assustado que espalhou a notícia por todo o reino. Quem conseguir curar minha filha ganhará um prêmio. No outro dia, os soldados se disfarçaram e misturaram suco de maçã no remédio e deram para a princesa. Então, seu nariz começou a crescer mais ainda. E só então, no outro dia, que lhe foi dado o remédio com o suco da fruta correta. E finalmente, seu nariz começou a voltar ao normal. Mas eles ainda queriam ensinar uma lição à princesa. Então voltaram a dar o suco de maçã para a princesa, que se assustou, pois seu nariz começara a crescer novamente. Princesa, acho que você roubou algo de alguém. Eu sei fazer mágica, e se você não devolver as coisas, ficará assim para sempre. Mas a princesa não queria devolver de jeito nenhum. Ok, como quiser. E o rei tentou convencê-la. Você deveria devolver aqueles itens. Agora a princesa tinha finalmente entendido. Ela não aguentava mais aquele nariz gigante. Ela devolveu tudo o que havia roubado dos soldados. Então, o soldado serviu o suco da fruta certa para a princesa, vestiu o casaco e voltou para seus amigos. E então, todos eles viveram felizes para sempre em seus palácios. Fim. Os 3 cabritos espertos. Era uma vez 3 cabritos espertos. Eles viviam na verde colina perto do rio. Tinha o pequeno cabrito esperto, Mé, o cabrito esperto do meio, Mé, e o grande cabrito esperto, o maior dentre os irmãos. Mé. Eles amavam comer a doce grama verdinha e beber água fresca do rio o dia todo. Os 3 irmãos viviam alegremente na colina. Eles comiam e comiam o dia todo. Nham, 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 nham. Nham, nham, nham. Logo, eles perceberam que haviam comido até a última folha da colina onde viviam. Mé! Oh não! O que vamos comer agora? Chorou o pequeno cabritinho. Não se preocupe, irmãozinho, disse o cabrito do meio. Olhe para o outro lado do rio. Há um campo exuberante ali, cheio de grama deliciosa. Verdade, disse o irmão maior. só precisamos atravessar a ponte para curtir aquela grama verdinha e deliciosa. Mas cruzar a ponte era perigoso. Os 3 cabritos espertos estavam com medo, porque eles sabiam que um troll gigante fedido com olhos vermelhos morava embaixo da ponte. Ele era peludo e tinha dentes grandes e pontudos. Ele engolia qualquer um que tentasse atravessar a ponte.
e estava sedento para comer aqueles cabritos espertos. Ele só estava esperando pela oportunidade certa. E parece que logo ele terá uma. Os 3 cabritos espertos ficavam cada vez mais famintos. Quem vai cruzar primeiro a ponte? Perguntou o irmão mais velho. O pequeno cabritinho esperto não aguentava mais esperar. Então deu um passo à frente e disse: Mé, eu vou atravessar primeiro. Ele respirou fundo e trotou colina abaixo. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Seus cascos faziam barulho na ponte de madeira. Quem está zanzando pela minha ponte? Berrou o troll pulando na ponte. Mé, eu sou o pequeno cabritinho esperto, disse o pequenino, tentando parecer valente. Vou cruzar o rio para comer a doce grama do outro lado. Não vai não. Rugiu o troll. Porque eu vou te engolir. O pequeno cabritinho estava muito assustado. Mas ele era um cabrito muito esperto e disse: por favor, não me coma. Veja só, eu sou o menor dos meus irmãos. Você não ficará satisfeito comendo esse cabrito magrinho. Eu não sou uma boa refeição, mas se você comer meu irmão do meio, que já está vindo, ele é muito maior e mais gordo do que eu. Tudo bem. Então você pode atravessar a ponte, disse o troll faminto e voltou para debaixo da ponte. O pequeno cabritinho esperto trotou pelo resto da ponte até chegar no gigante passo de doce grama verdinha. Do outro lado do rio, os outros 2 cabritos viram que seu irmãozinho estava seguro na exuberante colina de grama verde. Eu vou agora, disse o cabrito do meio, e lá foi ele. Enquanto seu irmão maior o observava, ele também trotou colina abaixo. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Seus cascos faziam barulho na ponte de madeira. Quem está zanzando pela minha ponte? Mais uma vez, o monstruoso troll pulou na ponte. Mé, sou eu, o cabrito esperto do meio. Vou atravessar o rio para ficar com o meu irmão no outro pasto. Não vai não. Rugiu o troll novamente. Porque eu vou te engolir inteiro. O cabrito do meio também estava assustado. Mas assim como seu irmão mais novo, ele também era um cabrito muito esperto e disse: você pode me comer, mas estará cometendo um grande erro. Eu estou só pele e osso. Se você puder esperar um pouquinho, poderá comer meu irmão mais velho, que é muito maior do que eu. O maior de todos nós, e com certeza será sua melhor refeição. Nham, 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 nham. Tudo bem, você pode atravessar a ponte, disse o troll guloso, lambendo seus beiços e voltando mais uma vez para debaixo da ponte. O cabrito do meio também trotou pelo resto da ponte até o exuberante pasto e se juntou ao seu irmãozinho. Do outro lado do rio, o grande cabrito esperto viu que seus 2 irmãos estavam seguros na exuberante colina. Então, lá foi ele trotando colina abaixo. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Seus cascos faziam barulhos na ponte de madeira. O monstruoso troll pulou na ponte pela 3ª vez. Quem está zanzando na minha ponte?
Mé! Sou eu, o grande cabrito esperto. Vou atravessar o rio para me juntar aos meus irmãos no pasto. Ah! Não vai não! Berrou o Troll novamente. Porque eu vou te comer e estou com muita fome. Mas, ao contrário de seus irmãos, o grande cabrito não tinha medo do Troll. Ele era grande e bem forte. Com raiva, o grande cabrito bateu seus cascos na ponte. Abaixou seus grandes chifres pontudos e mirou no Troll. Mé! Ele acertou em cheio o Troll feio e fedido, Oh! que foi lançado para o céu e caiu no rio com uma grande explosão, Ah! para nunca mais ser visto. Então, o grande cabrito esperto trotou pelo resto da ponte até a exuberante colina e se juntou aos seus irmãos. Os 3 cabritos espertos passaram o resto do dia comendo a doce, verde e deliciosa grama e bebendo água fresquinha do rio. Fim. Mas eu ainda estou com muita fome. Eu morei debaixo da ponte por anos e fui derrotado pelos cabritinhos. Estou com tanta fome. Por favor, vai. Eu sou um sem-teto. Uma boa ação sempre vale a pena. Há centenas de anos, em Roma, vivia um escravo. Seu nome era Androclide. E seu mestre era muito cruel. Ele costumava dar muitos afazeres aos seus escravos, como cortar madeira, buscar água, trabalhar o tempo inteiro. Se ele errasse alguma vez, seu chefe o espancava. Um certo dia, ele apanhou por um pequeno erro cometido. Apanhou tanto que ele começou a chorar e fugiu. Seu chefe não conseguiu descobrir para onde ele tinha ido. Depois de um tempo, ele chegou a uma floresta e viveu em uma caverna por alguns dias. Ele costumava sair de dia para comer frutas e beber água do rio. Essa era sua nova vida. E assim se passaram muitos dias. Um dia, ele saiu da caverna para colher algumas frutas. E assim que voltou, viu que alguém estava lá. Era um leão. Esse leão sentia muita dor, pois só conseguia andar com uma das suas patas. E ele parecia estar sofrendo demais. Quando o escravo olhou de perto, viu que um espinho estava preso na pata do pobre leão. Ele então se aproximou, pegou as patas do leão e lentamente retirou o espinho. E usou alguns curativos. Agora, o leão se sentia bem melhor. E depois de 2 ou 3 dias, a perna dele estava curada. Então, certo dia o leão deixou a caverna. Andro se sentiu muito bem. Mas muitos dias se passaram e ele estava ficando entediado e se perguntava o que poderia fazer, onde poderia ir. Então ele decidiu visitar uma cidade diferente. Então ele deixou a caverna e encontrou uma cidade, mas seu azar estava o seguindo. Naquele mesmo dia, seu mestre cruel também tinha ido até a cidade. E assim que viu Andro, ele gritou para que os soldados prendessem-no. Seus homens colocaram Andro na prisão. Naquela época em Roma, havia uma regra que criminosos capturados eram jogados para os leões. Por alguns dias ele ficou preso e após um tempo foi deixado cara a cara com um leão. Muitas pessoas se reuniram para ver, incluindo o rei de Roma.
E então a jaula foi aberta e Andrew tinha apenas uma pequena faca para se proteger contra o leão. Quando o leão viu Andrew, ele rugiu muito alto. E estava prestes a atacá-lo, mas de repente, o gigante leão percebeu que já havia visto aquele homem em algum lugar. Quando ele se aproximou, percebeu que aquele era o homem que havia o ajudado. O leão curvou-se diante de Andrew e começou a lamber seus pés. Tanto as pessoas quanto o rei ficaram surpresos. Na verdade, até Andrew estava surpreso de ver que o leão lambia seus pés em vez de tentar comê-lo. Quando ele percebeu que aquele era o mesmo leão que ele havia ajudado certa vez, então ele sentou e acariciou o leão. O rei não entendia nada. O que ele deveria fazer agora? Ele pediu aos guardas: prenda o leão e traga aquele escravo para mim. Eles levaram o escravo até o rei. E o rei perguntou: como aquele leão não te matou, nem te comeu? E então Andrew contou ao rei que, algumas semanas atrás, ele havia tirado um espinho da pata daquele leão. E foi por isso que o leão não o matou. E o rei indagou: você não ficou com medo ao ajudar o leão? E Andrew respondeu: por que eu teria medo? Aquele leão não poderia ser tão ruim quanto meu mestre. Depois de ouvir aquilo, o rei ficou tão emocionado e admirado que declarou que, a partir daquele dia, Andrew não seria o escravo de mais ninguém. Andrew recebeu um grande prêmio. E então, seu cruel mestre foi preso e sentenciado a 2 anos de prisão. Portanto, meus amigos, a moral dessa história é: trate os outros como você quer ser tratado, com bondade e gentileza. Planos dos animais. Era uma vez uma floresta. Nessa floresta viviam muitos animais. Eles costumavam comer juntos. Um macaco pensou: nós nunca saímos dessa floresta. Por que não podemos sair da nossa casa como as pessoas saem com seus carros? Podemos ir para alguma cidade e conhecer lindos lugares por lá. Ele compartilhou seus pensamentos com os outros animais. Todos gostaram de seu pensamento. Mas a dúvida era: como contar isso para o leão? Porque era ele quem deveria dar permissão para eles irem até a cidade. Ninguém queria ir perguntar a ele. E então o macaco disse: a senhorita raposa é muito esperta. Pergunte para ele, senhorita raposa. Quando ele perguntou à raposa, ela aceitou a proposta. Na tarde seguinte, ela foi encontrar com o leão. E ela viu que ele dormia calmamente. Isso acalmou a raposa. Ela pensou em conversar com o leão. E todos sabem que leões amam a ideia de sair da floresta. O leão acordou. E a raposa contou a ele tudo sobre a ideia. O leão adorou a ideia e deu permissão para que todos visitassem a cidade. Todos decidiram se encontrar no dia seguinte. Eles tinham que contar ao leão o que eles queriam fazer enquanto estivessem na cidade. Todos os animais precisariam levar sua própria lancheira. E agora estavam todos ansiosos para começar a viagem. Naquela manhã, eles acordaram bem cedo. A senhorita elefante vestiu seu casaco preto favorito.
O coelho, uma camisa branca. O veado colocou um lindo piercing dourado. Eles fizeram grupos com 3 animais e começaram a aventura. E o bando foi guiado pela raposa e o macaco. Depois de um tempinho, chegaram à cidade. Oh não, tinha alguma coisa errada. Quando as pessoas os viram, elas se esconderam em suas casas e ficavam espiando pela janela. Todos os vendedores de frutas largaram suas coisas na rua e fugiram. Todas aquelas frutas e vegetais frescos eram muito tentadores para aqueles animais da floresta. Mas eles não comeram. E se o leão ficasse bravo? E eles começaram a caminhar. E finalmente chegaram em um jardim. De novo, todos os vendedores da rua fugiram dos animais selvagens. A elefante levou um carrinho com ela até o jardim. Agora todos estavam famintos. E se prepararam para comer os lanches que eles tinham levado. O coelho levou rabanete e pepino. O leão levou carne. A elefante levou um monte de cana-de-açúcar. Todos eles comeram muita comida. Eles estavam sentados debaixo de uma árvore e um fotógrafo estava sentado na árvore em si. Ele se aproximou lentamente e tirou uma foto muito legal. E então eles conheceram vários animais do jardim. Lá, eles viram um lindo trem onde todos passearam. Mas quando o maquinista os viu, ele fugiu com medo. E então o urso pilotou o trem. Eles se divertiram muito no passeio. E jogaram outros jogos também. E brincaram nos balanços. A elefante era muito pesada, então não pôde aproveitar a brincadeira. No fim das contas, o passeio para a cidade foi maravilhoso. E eles voltaram para a floresta, decididos a voltar para a cidade todos os anos. Fim. Era uma vez, em uma cidade muito distante, um homem rico que tinha 3 filhas. A filha mais nova era a mais bonita das 3, e por isso ela se chamava Bela. Ela era uma garota muito boa e bondosa. Suas irmãs mais velhas não eram boas nem gentis. Na verdade, eram o oposto, egoístas e orgulhosas. Um dia, o pai chegou em casa parecendo muito triste. Quando sua filha perguntou qual era o problema, ele respondeu: Já não somos ricos, perdemos a nossa fortuna e todos devemos deixar esta bela casa e ir viver numa casa de campo nas aforas. As 2 filhas mais velhas ficaram muito zangadas quando souberam dessa notícia. O que faremos o dia todo no campo? Ela perguntou. Mas Bela disse: Como deve ser bom viver no campo entre as florestas, os campos e as flores. Poucos dias depois, o cavalheiro encontrou uma pequena cabana com um grande jardim no campo e todas foram morar lá. O pai trabalhava duro no jardim cultivando frutas e legumes e ganhava o suficiente para viver confortavelmente vendendo-os. Um dia, teve que ir a uma aldeia distante para fazer o seu negócio e por isso reuniu as 3 filhas e informou que não voltaria até o dia seguinte. Ele perguntou a cada uma de suas filhas: Existe algum pequeno presente que eu possa trazer para você? A filha mais velha disse: Sim, diamantes para mim. Pérolas para mim.
disse a segunda filha, mas então Bela disse: por favor, pai, um buquê de rosas brancas para mim. Então o pai partiu no cavalo de volta e Bela acenou para ele da porta. Quando o cavalheiro terminou o seu negócio, partiu para casa. Em pouco tempo ficou escuro e ele perdeu o rumo. Se encontrou em uma densa floresta e não conseguiu encontrar a saída. Então, finalmente, viu uma luz à distância e foi em direção a ela. No entanto, quando se aproximou da luz, descobriu que as árvores formavam uma larga avenida. Subiu a avenida e, para sua surpresa, chegou à entrada de um palácio. A porta do palácio estava aberta, mas não havia ninguém à vista. Então o homem entrou. Entrou em uma sala à direita do salão, onde um fogo ardia na lareira. Lá ele encontrou uma mesa com jantar para um. Ele estava tão cansado e com fome, e então decidiu que, se não houvesse ninguém aqui, ele teria uma boa refeição e então levaria seu cavalo para o estábulo. Ele sentou-se e apreciou seu jantar. Depois do jantar, o pai de Bela se sentiu sonolento e atravessou o corredor e encontrou um quarto pronto para o uso. Foi para a cama e dormiu profundamente até a manhã seguinte. Quando ele acordou, suas roupas estavam faltando, mas um novo terno bordado estava na cadeira em seu lugar. Vestiu-se com as roupas novas e partiu para o estábulo para ver seu cavalo. No caminho para os estábulos, o homem passou por um lindo jardim de rosas brancas. A visão de rosas brancas lembrou-lhe o desejo de Bela, e por isso ele queria reunir um monte para ela. Ele só havia escolhido uma rosa quando ouviu um som terrível atrás dele. Virando-se, viu uma grande fera. A grande fera disse em voz alta: Seu homem ingrato, de quem você comeu o alimento? De que cama você dormiu? E de quem você está vestindo as roupas? Meu, meu e meu. É assim que você paga a minha bondade, roubando minhas rosas? Você deve morrer. Por favor, não me mate. Ele implorou. Sua vida será poupada com uma condição. Respondeu a fera. Você deve voltar aqui daqui a um mês, trazendo com você o primeiro que entrar em seu caminho de volta para sua casa. O pai de Bela não pôde fazer nada além de aceitar sua única condição. Quando o homem se afastou do palácio, pensou na promessa que fez a fera. Então ele se lembrou de como Bela estava acenando para ele quando saiu de casa. Um pensamento terrível o atingiu. E se for a Bela quem primeiro me cumprimentar no seu retorno? Enquanto isso, Bela esperava na janela do seu quarto, procurando por seu querido pai retornar. Quando ela viu uma figura a cavalo aparecer à distância, pulou o caminho do jardim. Sim, era seu querido pai, voltando para casa. Mas Bela não conseguia pensar no que havia de errado com ele. Ele parecia tão cansado e triste. Pai, você não está feliz em me ver? Ele abraçou sua filhinha e chorou. Quando chegaram à cabana, o pai contou a ela sobre sua promessa à fera. Mas você não voltará comigo, Bela. Aconteça o que acontecer. Ele disse. Bela, no entanto, insistiu que uma vez que uma promessa fosse feita, deveria ser mantida. Finalmente, seu pai concordou que, no final do mês, ele a levaria para a fera.
O fim do mês veio tão rápido e o pai e sua amada filha partiram pela floresta em direção ao anoitecer. Bela e seu pai chegaram ao palácio na floresta. Eles entraram e encontraram um jantar delicado para os dois, colocado sobre a mesa. Quando se sentaram na mesa, um som terrível foi ouvido na porta. Era a fera. A fera virou-se para o pai de Bela e perguntou: Esta é a filha por quem você juntou as rosas brancas? Sim. Disse o homem. Ela não precisa se arrepender, Disse a fera. pois tudo no palácio é para uso dela. O quarto dela está pronto agora. Boa noite. Quando Bela chegou ao seu quarto, achou mais bonito do que qualquer outro que já tinha visto. Muito cansada, ela logo adormeceu. De manhã, Bela e seu pai tomaram café de manhã juntos. Então eles disseram adeus. Quando o pai dela sumiu de vista, Bela foi para o seu quarto. Em uma parede pendia um espelho e embaixo dele, em letras de ouro, estava escrito: Pequena Bela, enxugue seus olhos. Desnecessários são as lágrimas e suspiros. Contemplando neste espelho, o que você deseja ver acontecer? Essas linhas confortavam Bela, pois ela achava que, se estivesse muito infeliz, poderia desejar a si mesma em casa novamente. Os dias que se seguiram pareciam longos para Bela. No entanto, a fera havia deixado muitas coisas para ela se divertir. Às vezes ela lia e às vezes pintava. Alguns dias ela brincava do lado de fora nos jardins, e em outros dias reunia lindas flores. Todas as noites, no jantar, o mesmo som era ouvido na porta, e uma grande voz costumava perguntar: Posso entrar? E a cada noite, Bela, tremendo, respondia: Sim, fera! Então eles conversaram juntos. Embora o corpo e a voz de fera aterrorizassem Bela, suas palavras foram tão gentis que ela logo ficou com menos medo dele. A fera perguntou uma noite: Eu sou muito feio, Bela? Sim, fera. E muito estúpido? Não, estúpido não, fera. Você poderia me amar, Bela? Sim, eu amo você, fera, porque você é muito gentil. Então, você se casaria comigo, Bela? Oh, não, não, fera. A fera parecia tão infeliz que Bela também sentiu muito ruim. Mas eu não poderia me casar com uma fera, ela disse para si mesma. E na manhã seguinte, Bela olhou para o espelho. Eu gostaria de saber como meu querido pai está, disse ela. Então, quando olhou para o espelho, viu uma imagem triste. Seu pai estava doente na cama e ninguém cuidava dele. Bela chorava o dia todo pensando em sua dor e sua solidão. Quando a fera fez sua visita habitual à noite, ele viu quão triste parecia estar Bela. Qual é o problema, Bela? Ele perguntou. Então Bela disse a ele por que estava tão infeliz e lhe implorou que a deixasse ir para casa. Vai partir meu coração se você for, Bela, disse a fera. No entanto, não posso suportar ver você chorar. Disse a fera. Você deve ir para casa amanhã. Obrigada, fera, disse Bela. Mas eu não vou partir seu coração. Voltarei dentro de uma semana. A fera parecia muito duvidosa, porque ele estava com medo de perder Bela para sempre. Pegue este anel. Disse ele tristemente.
E se quiser voltar, coloque-o sobre a mesa antes de ir para a cama à noite. E agora, adeus, minha bela. Naquela noite, Bela olhou no espelho e desejou que na manhã seguinte pudesse acordar no chalé de seu pai. O desejo da Bela se tornou realidade, pois na manhã seguinte ela estava novamente em casa. Desde o momento em que a viu, o pai de Bela começou a melhorar. Ela mal podia acreditar quando descobriu que passou uma semana. Mas, apesar de seu pai ter melhorado muito, Bela não sentiu que seu pai ainda estava bem o suficiente para ficar com suas irmãs indelicadas. Eu ficarei por mais uma semana, disse Bela, e seu pai sorriu alegremente com essa notícia. No entanto, apenas 1 ou 2 dias se passaram quando Bela teve um sonho. Ela sonhou que a fera estava deitado na grama, perto da roseira branca no jardim do palácio. Ele estava dizendo: Oh, Bela, você disse que voltaria. Eu morrerei sem você. Este sonho despertou Bela, que não suportava pensar na pobre fera. Ela saltou da cama e colocou o anel mágico em sua mesa. Então, adormeceu novamente. Quando acordou de manhã, estava no seu quarto, no Palácio da Fera. Bela sabia que a fera não iria vê-la até a noite, e, no entanto, o dia parecia que nunca mais acabaria. Finalmente chegou a hora do jantar, mas a fera não chegou. A pobre Bela sentiu-se miserável. Finalmente, um pensamento repentino a atingiu. E se o sonho fosse verdadeiro? E se a fera estivesse deitada na grama perto da roseira branca? Bela correu na escuridão do jardim do palácio e seguiu em direção à roseira branca. Ali, deitada na grama molhada debaixo da roseira, encontrou a fera. Ela se ajoelhou ao lado dele na grama e colocou a mão em sua cabeça. Ao toque dela, a fera abriu seus olhos. Não posso viver sem você, Bela. Ele sussurrou. Então eu estou morrendo de fome. Agora que voltarei a ver teu sorriso, morrerei contente. Oh, querida fera, eu não posso suportar se você morrer, disse Bela. Por favor, viva e eu vou casar com você. Eu te amo, eu realmente amo. Você tem um coração tão bom. Quando Bela disse essas palavras, ela tapou o rosto com as mãos e chorou e chorou. Quando ela olhou para baixo novamente, a fera se foi e um belo príncipe estava ao seu lado. Ele agradeceu por tê-lo libertado. O que você quer dizer? Perguntou Bela, surpresa. Oh, eu quero a minha fera, minha querida fera, e mais ninguém. Então o príncipe explicou. Uma fada malvada me amaldiçoou e disse que eu deveria ser uma fera e parecer estúpido e feio. Ele disse a ela: Sou uma linda dama que estaria disposta a se casar comigo, poderia quebrar o feitiço. Você é a linda dama, Bela. Disse o príncipe. Então o príncipe beijou Bela e a conduziu para o palácio. Logo apareceu uma fada boa, trazendo consigo o pai de Bela. Bela casou-se com o príncipe e com seu querido pai ao seu lado, e viveram felizes para sempre. Há muito tempo atrás, um lenhador vivia em uma casinha perto de uma floresta profunda com seus 2 filhos, João e Maria. João era um menino esperto e inteligente, e Maria era uma garota tímida e acanhada. Sua segunda esposa muitas vezes maltratava as crianças e sempre incomodava o lenhador. Não há comida o suficiente na casa para todos nós. Há muitas bocas para alimentar.
Devemos nos livrar dos 2 pirralhos, ou todos vamos morrer de fome. Ela declarou. O lenhador se opunha ao plano maligno da esposa, mas ela não o ouvia. Os pobres João e Maria ouviram a conversa e ficaram chorando a noite toda. Um dia, o pai teve que ir à cidade para ganhar dinheiro para a família. A madrasta malvada teve a chance de levar as criancinhas na floresta e deixá-las sozinhas. Na manhã seguinte, a madrasta chama João e Maria e diz alegremente: "Preparem-se, meus filhos, para um piquenique." Ela tenta ser o mais gentil possível para que as crianças não saibam de seus planos. Embala um saco com um pouco de pão e biscoitos e entrega para Maria e diz: "Segure este, pequena e doce Maria. Comeremos essa comida na floresta." Ela alegremente tranca a casa e eles começam a caminhar em direção à floresta. João era um colecionador de pedras. Ele tinha uma enorme coleção de pedras brancas que carregava em todos os lugares. Furtivamente, João colocou um rastro de pedras brancas pensando: Podemos seguir essas pedras de volta para casa? Para ele, era apenas parte de um jogo. Não sabia do plano de sua madrasta. Mas ela havia notado as pedrinhas brancas que João estava jogando. Mas permaneceu calada. Quando chegaram ao fundo da floresta, a madrasta disse: "Este parece um bom lugar para um piquenique. Vocês podem tirar uma soneca aqui, enquanto eu vou buscar algumas frutas frescas para os 2. Ela os deixou sozinhos. João e Maria sentaram-se debaixo de uma grande árvore e comeram alguns biscoitos e jogaram alguns jogos. O tempo passou e já era quase noite. Maria começou a ficar preocupada porque a madrasta ainda não tinha voltado para pegá-los. Como a madrasta viu João jogar pedras até o ponto em que as deixou, sabia que as crianças eram espertas o bastante para seguir as pedras de volta para casa. Então, em seu caminho de volta, ela recolheu as pedras brancas que João tinha deixado cair e fez uma trilha similar com elas em direção a um caminho desconhecido que levava a outro lugar. Maria estava com medo, então João disse a ela: Vamos esperar o cair da noite. Eu deixei cair uma trilha de pedras brancas por todo o caminho até aqui. Então, com a luz da lua brilhando sobre elas, poderíamos voltar para casa. Quando a noite caiu, os sons horríveis de todos os animais selvagens começaram a ecoar ao redor deles. Eles estavam assustados, mas esperaram até a lua nascer e ficaram felizes ao ver suas pedrinhas brancas brilhando à luz da lua. E começaram a seguir a trilha que achavam que haviam deixado inteligentemente, sem saber que a madrasta havia mudado o caminho. Agora me dê sua mão. Vamos chegar em casa com segurança. Você verá. João disse com imensa confiança. Logo, eles estavam cansados de andar e não estavam nem perto de sua casa. Decidiram sentar-se ao pé de uma árvore, pois havia muitos vagalumes fazendo luz e dançando. Eles olharam a lua e os vagalumes e logo adormeceram. A noite passou e de manhã eles se levantaram com sono e viram uma magnífica e bela borboleta colorida. Eles se entreolharam e sorriram de felicidade. Por um momento esqueceram que estavam perdidos e com fome e seguiram a borboleta e tentaram brincar com ela. E em pouco tempo chegaram a uma casa de aparência engraçada. Eles ficaram surpresos ao ver que a casa era feita de chocolates, doces, pedras de bala e bolo. Eles nunca tinham visto uma casa assim antes. Estavam tão felizes e não podiam resistir em comer aqueles doces deliciosos. É como uma terra dos sonhos, Maria diz. Quando terminaram, viram a porta da casa e decidiram entrar, esperando muito mais para comer e brincar. Quando entram, a porta bate e eles olham uma bela dama cozinhando o jantar.
Eles a cumprimentam com felicidade, enquanto ela parecia tão gentil e generosa. Boa tarde, minha querida senhora! João e Maria dizem para ela. Nós perdemos o caminho de volta para casa. Você seria gentil o suficiente para nos ajudar a encontrar o caminho de volta? A senhora olha para eles com gentileza suficiente e acena com a cabeça. Sim, claro, meus filhos, eu certamente vou ajudá-los, mas sejam meus convidados e fiquem comigo alguns dias. Eu fico sozinha e gostaria de aproveitar sua companhia. As crianças estavam muito felizes. Ela cozinhava comida deliciosas para elas e as servia com o que elas quisessem. Vocês estão muito magros e fracos. Eu vou alimentar e fazer vocês ficarem saudáveis. Ela sorri discretamente. Alguns dias se passaram e uma noite Maria acordou à meia-noite. Quando ela se levantou, ouviu um sussurro e começou a andar em direção ao som. E viu que a bela dama era, na verdade, uma bruxa cruel, que estava planejando e conspirando para matar as crianças e comê-las. Ela estava servindo comida deliciosa para torná-los saudáveis, para que pudesse saborear a refeição. A bruxa não sabia que ela tinha visto, e Maria estava tremendo de medo e aterrorizada. Na manhã seguinte, quando as crianças acordaram, descobriram que as coisas eram diferentes. Não havia comida na mesa, nem iguarias para elas. Maria ainda não contou a João o que ela havia visto na noite anterior. E quando decide dizer a ele que a mulher era realmente uma bruxa, ela veio e, com amor suficiente, disse às crianças que não havia madeira suficiente na casa para cozinhar, e por isso ela não podia cozinhar nenhuma refeição para elas. A doce dama perguntou a João: Querido filho, por favor, me traga um pouco de madeira da floresta próxima, para que eu possa preparar uma refeição para todos nós, enquanto eu e Maria fazemos os preparativos. João concordou rapidamente. Ela entregou-lhe um machado e ele saiu de casa feliz. Maria sabia que algo não estava certo e ficou com muito medo. Mas ela continuou fazendo o que a dama lhe dizia, para não alarmá-la. Enquanto João se dirigia para a floresta, viu no fundo da casa pilhas de troncos empilhados. Ele era um menino inteligente e imediatamente sentiu que algo estava errado. Tentou entrar pela janela e de repente viu a bruxa real que tinha se mostrado a Maria. João não fez nenhum barulho e teve muito cuidado para que a bruxa não sentisse sua presença. João estava planejando rápido o que poderia ser feito e como poderia salvar sua querida irmã. Enquanto isso, ouviu a cruel bruxa dizer a Maria: Vá para a cozinha e ligue o forno. Maria não teve escolha a não ser fazer o que a bruxa disse. Algum tempo depois, a bruxa disse a Maria: Vá e verifique se o forno está devidamente iluminado. Maria disse à bruxa: Eu não sei como fazer isso. Você pode me mostrar como checá-lo para que eu possa fazer isso mais tarde? A bruxa percebeu quão estúpida era Maria. Vamos, garota, eu vou te mostrar, disse ela. João, que estava observando tudo do lado de fora, achava que essa era a sua única chance. Quando a bruxa começou a caminhar em direção ao forno, ele veio de trás furtivamente, e quando a bruxa se abaixou para verificar o forno, João correu na direção dela e a empurrou para o forno, e Maria fechou a porta com eficiência e rapidez. A bruxa malvada se queimou como uma batata frita. João e Maria se abraçaram. Ambos não podiam acreditar no que aconteceu e que estavam a salvo agora. Eles foram para o quarto da bruxa e ficaram surpresos ao ver quanta riqueza e pedras preciosas ela tinha. Pegaram tudo o que puderam em sua bolsa e saíram da casa rapidamente e correram até que finalmente chegaram à sua casa. Eles viram seu pai sentado na varanda. Ele parecia tão miserável e triste.
Eles rapidamente correram em direção a ele e todos se beijaram e se abraçaram. As crianças contaram ao pai tudo o que tinham experimentado. O pai ficou muito zangado e disse à sua esposa insistente que os deixasse em paz. Enquanto ela foi embora, as crianças mostram as gemas e as riquezas que coletaram do tesouro da bruxa malvada. Finalmente, puderam viver uma vida despreocupada, juntos e felizes.